Olá, meu nome é Guilherme, sou psicólogo, sou professor na Universidade Estadual de Londrina, atualmente realizo pesquisas na área de neurociências. O meu interesse em trânsito, além de pessoal, também é acadêmico, uma vez que eu entendo o trânsito como um laboratório para estudo do comportamento humano. É um espaço em que as pessoas se encontram, que as pessoas acabam expressando diferentes comportamentos de formas diferentes, e ali a gente pode realizar uma série de pesquisas. Entender o porquê de as pessoas cometerem infrações enquanto dirigem é uma tarefa um tanto quanto complexa. Para isso, podemos tentar compreender como que o nosso comportamento funciona. Basicamente, estamos numa interação complexa do nosso organismo com o ambiente. Então, variáveis desse organismo, da nossa história de vida, daquilo que a gente acredita, podem influenciar para que nos comportamos de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, excedendo o limite de velocidade, ultrapassando um sinal vermelho, ou mesmo deixando de usar um cinto de segurança. Alguns fatores também ambientais, sejam eles físicos ou sociais, podem influenciar também para a ocorrência dessas infrações. Então, vamos entender, por exemplo, cada uma dessas autuações. Em relação a dirigir falando ou mexendo no celular, essa tem se tornado uma infração cada vez mais comum aqui em Londrina e ao redor do mundo. Isso se deve principalmente às pessoas acreditarem que o comportamento de dirigir é uma tarefa muito simples. Porém, se formos analisar quanto que devemos prestar atenção nas características do ambiente, características do veículo, às sinalizações e aos comportamentos relacionados ao dirigir, temos em torno de 1.000 a 1.500 subunidades comportamentais enquanto dirigimos. Para vocês terem ideia, por exemplo, nós temos que tomar em torno de 40 a 50 decisões por quilômetro rodado. Se devemos aumentar a aceleração, diminuir, qual o percurso que devemos fazer, se tem outros carros adiante, motociclista, pedestres. Todas essas variáveis estão chegando ao nosso organismo, ao nosso sistema nervoso, e nós temos que tomar diversas decisões enquanto dirigimos. Então as pessoas acham que eventualmente mexer, olhar para baixo ali durante 1, 2, 3 segundos não vai fazer nenhum mal. Porém, os dados indicam que hoje mexer no celular já tem se tornado uma das principais causas de acidentes, inclusive com óbitos ao redor do mundo. Os dados de Londrina seguem uma tendência mundial. Observamos em diversos países que os homens tendem a morrer mais do que as mulheres no trânsito. Mas afinal, o que pode explicar a diferença nesses números? Bom, destaco aqui dois principais fatores. O primeiro, vou chamar de exposição. Basicamente, os homens percorrem maiores distâncias do que as mulheres no trânsito. Isso se deve, por exemplo, a cargos que ocupam de motoristas, de ônibus, caminhão, táxi. Então, obviamente, estando mais expostos no trânsito, eles também se expõem mais a risco de óbito. Porém, se equipararmos a quantidade dessa distância percorrida de homens e mulheres, ainda assim teríamos uma probabilidade de 2:1 do risco de óbitos masculinos. E isso se deve ao segundo fator, a diferença comportamental. Homens e mulheres se comportam de forma diferente, seja por fatores biológicos ou socioculturais. E essa diferença ela se reflete, por exemplo, na probabilidade do homem ser mais impulsivo, dele se colocar mais em risco, na probabilidade dele consumir substâncias psicoativas que vão influenciar no comportamento de dirigir. Então, os homens, se submetendo mais a esses riscos, acabam também cometendo mais acidentes e estando mais sujeitos ao risco de óbitos. Em relação ao excesso de velocidade, por exemplo, um grupo de fatores individuais e um grupo de fatores ambientais são relacionados a esse tipo de infração. Por exemplo, as pessoas acreditam que em vias urbanas, quanto mais rápido elas dirigirem, mais rápido elas chegarão aos seus destinos. Porém, muitos estudos já demonstraram que isso não é verdade. Que o aumento da velocidade de alguns veículos em meios urbanos faz com que caia o fluxo de veículos naquele espaço, fazendo com que todo mundo desacelere. Por incrível que pareça, é paradoxal realmente, mas o aumento da velocidade média de alguns veículos faz com que a velocidade geral caia. Uma outra crença muito comum é que dirigir é muito fácil. Então, se eu estiver dirigindo acima do limite de velocidade, eu estou demonstrando minhas habilidades cognitivas e minha inteligência. Então, as pessoas sempre associam que dirigir rápido é sinônimo de ter altas habilidades e ser muito inteligente. Existem pesquisas, por exemplo, que investigaram o quanto que os motoristas se autoavaliam dirigindo. E 99,9% acham que dirige melhor do que a média, o que é também, de novo, paradoxal. Se todo mundo for acima da média, não existe aquela média mais baixa. Outros fatores relacionados ao aumento
comportamento de velocidade são características do ambiente, seja ele físico ou social. Pegando um ambiente físico, por exemplo, se as pistas forem mais largas, mais lisas, ou se o carro for mais potente, mais confortável, mais silencioso, as pessoas podem exceder o limite de velocidade e algumas delas nem percebem que fazem isso. Se a pista, por exemplo, tiver maior presença de árvores, construções, as pessoas tendem a diminuir a velocidade naquele trecho. Muitas vezes, principalmente jovens, tendem a admirar pessoas que correm, elogiando, como se aquilo fosse um sinal de que a pessoa é um excelente motorista. Então acabam reforçando o comportamento de dirigir em excesso de velocidade. Então, esses exemplos mostram quanto que é complexo analisar uma infração tipo o excesso de velocidade. Em relação ao uso de cinto de segurança, que por incrível que pareça tivemos 9.000 autuações em 6 meses aqui na cidade de Londrina, esse é um comportamento muito relacionado ao nosso hábito, aos nossos costumes, principalmente locais, em cidades menores. As pessoas acreditam que por dirigirem em baixa velocidade, ou por estarem no bairro residencial, ou mesmo no lugar que não tem fiscalização, elas não precisam usar o cinto de segurança. Porém, se pegarmos os dados de acidentes fatais ao redor do mundo, muitos desses óbitos acontecem em baixa velocidade, por incrível que pareça. Um outro fator relacionado ao uso de cinto de segurança e também relacionado aqui ao avanço de sinal vermelho é a presença ou não de fiscalização. Por mais que muitos torçam o nariz de que não devemos ser fiscalizados, que possamos fazer qualquer coisa que queremos, na verdade, a fiscalização tem se mostrado o fator principal para reduzir o número de infrações, acidentes e óbitos ao redor do mundo. Todos ficam maravilhados em visitar países de primeiro mundo, por exemplo, a Europa, como que tudo funciona muito bem, como que as taxas de óbito no trânsito são baixíssimas, em torno de 3 para cada 100 mil habitantes. Porém, só alcançaram esses dados com a presença rigorosa de fiscalização. No primeiro momento, a população pode se sentir penalizada, pode se sentir injustiçada, porém, a longo prazo, todos somos beneficiados com medidas tipo essa. Por exemplo, com redução do valor do seguro.